Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de geometria analítica. Então, vamos falar de ponto médio de um segmento. Então, o que vem a ser o ponto médio de um segmento? Tá? É o segmento de reta, ou seja, é o ponto que vai separar o segmento de reta em duas medidas iguais, duas partes iguais. Tá? Então, esse ponto M aí, com coordenadas xm e ym, é o ponto médio do segmento AB. Tá? Então, M com coordenadas xm e ym. A gente calcula essas coordenadas por xa mais xb sobre 2, ya mais yb sobre 2. Tá? Então, nós temos as coordenadas xm é xa mais xb sobre 2 e ym é ya mais yb sobre 2. Por exemplo, eu tenho os pontos A e B com essas coordenadas aí, coordenadas 3 e menos 2 e menos 1 meio e menos 4. Eu quero saber quais as coordenadas, tá, do ponto médio do segmento AB. Então eu vou calcular pela formulazinha e aí eu vou colocar quem é x de A e x de B, 3 e menos 1 meio. Quem é YA e YB, menos 2 e menos 4. Tá? Coloco na fórmula, tá? E vou fazendo a conta, mais vezes menos dá menos, então eu fico com 3 menos 1 meio e fico com menos 2 menos 1 quarto, fazendo o jogo de sinal. Tá? Então eu tenho que resolver a conta dos dois lados, resolvo de um e resolvo do outro. Então no primeiro lado eu tenho uma subtração de fração, tá? Eu tenho que tirar MMC. Do segundo lado eu só tenho menos 2 menos 4 que dá menos 6. Então tá aí, ó. Do segundo lado dá menos 6 sobre 2. E do segundo lado eu tiro o MMC. Tirando o MMC, tá? Dá 2. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então dividindo 2 por 1 dá 2 vezes 3. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1. Tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí eu fico com 2 vezes 3 e 1 vezes 1. Do outro lado eu já tenho menos 6 dividido por 2. 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 1 é 1. Tá aí, ó. 6 menos 1. E do outro lado que eu tinha menos 6 por 2 dá 3. Eu vou fazendo a conta dos dois lados. O menos 6 menos 1 dá 5. O 6 menos 1 dá 5. Tá? 5 sobre 2 sobre 2. Isso é uma divisão de fração. Tá? Do outro lado a conta já está feita, já terminei. É a divisão de fração, eu faço a primeira pelo inverso da segunda. Tá aí, ó. Primeiro 5 meios pelo inverso de 2 sobre 1, que fica 1 sobre 2. E aí eu multiplico 5 vezes 1 e 2 vezes 2. 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 2 dá 4. Então, no x ficou 5 quartos e no y menos 3. Tá? Essa é a coordenada do ponto médio do segmento AB. Exemplo 2. Tá? Seja M 0 e 2, ponto médio do segmento AB, se A é menos 2 e 5, determine as coordenadas da outra extremidade. Tá? Ou seja, eu quero o ponto B. Tá? Onde o ponto B, como eu quero as coordenadas, tem coordenadas xb e yb. Pensando na utilização da fórmula do ponto médio, tá? Que é essa aí que eu coloquei para vocês, então eu tenho que o x médio é xa mais xb dividido por 2 e o y médio é ya mais yb dividido por 2. Então, como ele deu as coordenadas do ponto médio, eu coloco no lugar do x médio eu boto 0, no lugar do xa que ele deu, xa que é menos 2, é menos 2 aí, mais xb dividido por 2. Tá, então, eu faço o meio pelos extremos. E aí eu vou multiplicar o 2 de baixo aí pelo 0. 2 vezes 0 e fica menos 2 mais xb. Tá? Menos 2 mais xb. Esse menos 2 vai passar para o outro lado. 0 vezes 2 é 0. E vai passar o menos 2 que passa mais 2. Fica 0 mais 2, fica 2. Então xb é igual a 2. Tá? Do outro eu substituo no lugar de yb. Então yb é 2. O ya, aliás, o y médio é 2, o ya é 5, tá? E aí eu vou passar aí esse 2 de baixo, multiplicando, meio pelos extremos. Vai ficar 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4.
tá? O 5 que está do outro lado, ele passa menos 5, então fica 4 menos 5 que dá menos 1. Tá? Então YB é menos 1. Então, as coordenadas do ponto médio são 2 e menos 1. O exemplo 3, eu tenho um losango, são conhecidos 3 vértices, tá? Não necessariamente consecutivos. Tá? Então, ponto A, B e C. Eu quero as coordenadas do quarto vértice desse losango. Então, se eu observar o desenho dos pontos do gráfico, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Como eu sei que é um losango, tá? E o losango ele tem todos os lados iguais, então a gente deve verificar as distâncias para verificar quem é que é lado e quem é diagonal. Tá aí a figura do losango, tá? O losango com 4 lados, todos iguais, e 2 diagonais que não tem medidas iguais às do losango. Como eu tenho 3 pontos, você imagina aí 3 pontos, tá? E aí dos 3 pontos dá de você definir 2 lados e uma diagonal. Dá para ser definido 2 lados e uma diagonal. Você só não sabe quem é quem, tá? Então precisa achar o tamanho deles para descobrir que os 2 lados eles têm medidas iguais. A diagonal tem medida diferente, tá? Então você vai ter que usar distância entre os pontos para descobrir quem é lado e quem é diagonal. Tá aí, ó, vou calcular a distância de A até B, eu vou calcular depois a distância de B até C e de A até C, tá? Aí eu consigo verificar dessas 3 distâncias quem é lado e quem é diagonal do losango. Tá? Então, primeiro de A até B, bota a fórmula da distância entre os pontos, tá? Essa fórmulazinha a gente já viu. E vou substituindo quem é o XA e quem é o XB, quem é o YA e quem é o YB. Tá? Então a distância de A até B vai ficar, faço o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais, vai ficar 1 mais 3 ao quadrado, ou seja, 1 mais 3 é 4. E 3 menos 5 é menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4, e 16 mais 4 é raiz de 20. Então, o lado AB, que você pode olhar aí entre os pontos, tá? E traçar até o desenho, tá? Ele é raiz de 20. Vamos ver os outros dois. Distância de A até C. Procura aí os pontos A e C, se você ligar, tá? Então essa distância, calcula por distância entre os pontos, tá aí a formulazinha da distância entre os pontos. XA menos XC ao quadrado, YA menos YC ao quadrado. Aí você procura os pontos e coloca. Quem é o XA é 1, quem é o XC é 0, quem é o YA é 3, quem é o YC, 6. Aí você faz a conta, tá? Você vai ter 1 ao quadrado e menos 3 ao quadrado, tá? Que vai dar 1 mais 9, que dá raiz de 10. Então eu já tenho 2 lados diferentes. De A até B é raiz de 20, de A até C é raiz de 10. Você vai ter o último, ou vai ser raiz de 20 ou vai ser raiz de 10, para você descobrir quem é o lado. O que for diferente é diagonal. Daí o que é que acontece? Eu vou calcular o que falta. O que falta é x de B a C. Então é xc menos xb, yc menos yb. Tá? Então vai ser, ó, o xc é 0, o xb é menos 3, o yc é 6 e o yb é 5. Tá? Faz o jogo de sinal, menos vezes menos é mais, fica 0 mais 3 ao quadrado. E do outro lado 6 menos 5, que é 1. Tá? Então vou ter 3 ao quadrado e 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é 1. Fica 9 mais 1, raiz de 10. Tá? Então olha só, os 3 lados. Um é raiz de 20, o outro é raiz de 10 e o outro é raiz de 10. Aí eu consigo determinar. Tá? Os dois que são iguais são lados. Então quem é lado? O lado é o AC e o BC. E AB é diagonal. Então, essa informação eu precisava dela. Tá? AB é diagonal, AC é lado e BC é lado. Com isso, ó, os 3 pontos. Eu já sei que BC é lado e AC é lado. Então, eu vou ter um ponto que vai me determinar os outros lados por aqui, ó.
O ponto D vai me determinar os lados por aqui. E eu sei que AB é diagonal. Vou voltar. Ó. AB é diagonal. Tá? O que eu tenho que ter ideia é que no losango, o ponto médio de uma diagonal também é o ponto médio da outra diagonal. O ponto médio de uma diagonal também é ponto médio da outra diagonal. Então, se eu traço o ponto médio da diagonal, eu consigo achar, tá, o ponto médio da outra diagonal. E aí eu fico com o ponto C, o ponto médio da outra diagonal e consigo achar a localização do ponto D que me falta. Então, logo para a gente calcular o AB, logo para a gente calcular o AB, a gente calcula o ponto médio, tá? X de A mais X de B dividido por 2, YA mais YB dividido por 2, tá? Para calcular o ponto médio de AB. Então, eu vou ter 1 mais menos 3, que é o XA e o XB, tá? E aí eu tenho 3 e 5, que é o YA e o YB. Tá? Faço o jogo de sinal, tá? E aí vai ficar menos 2 dividido por 2, que dá menos 1, 8 dividido por 2, que dá 4. Como o ponto médio de AB também é ponto médio de CD, a gente tem que C é 0 e 6, tá? O ponto médio é menos 1 e 4, tá? Então a gente tem esses dois, e aí a gente faz como no exercício anterior e acha o XD. A gente tem o C, o ponto médio, e falta o XD. Então a gente joga lá na fórmula, x médio é xc mais xd dividido por 2. Tá? E aí a gente utiliza igual a outra fórmula, tá? Faz a regra de 3, 2 vezes menos 1, tá? Que vai dar menos 2 igual a xd. Então xd é menos 2. YD é YC mais YD dividido por 2. O Y médio é YC, YD dividido por 2. Tá? Faça a substituição. O Y médio é 4. O YC é 6. Tá? Falta o YD. Eu botei XD mais a YD. Tá? Então faço a regra de 3. 2 vezes 4. Tá? Com isso, meu YD, tá, vai ficar 8, tá? E o 6 passa subtraindo. O meu YD fica 2. Então, o D vai ser menos 2 e 2. Beleza, gente? Então, era só isso, tá? E muito obrigado.